pessoal da Artflex aqui com vocês mais uma vez. Estou sempre por aqui, vão se acostumando. Antes de começar, gostaria de convidá-los a participar do nosso canal, né? Artflex Mobiliário. Se inscrever, deixar seu like, comentários. E você que quer participar do nosso podcast, gente, é super bem-vindo. Às vezes eu falo, tem que convidar fulano, ciclano. Vem aqui, vem falar da sua empresa, vem falar da sua vida. Aqui a gente fala de pessoas. Então, hoje, mais uma vez, eu vou abrir um podcast com uma pessoa maravilhosa. Parceiraça da Artflex, já virou amiga do coração, que preenche o nosso coraçãozinho. Todo Natal eu tô lá. Ficou a dica, hein? A gente vai falar disso também. É uma empresa também familiar, super reconhecida aqui em Jundiaí, que traz muita tendência, atualidades, elegância. É uma pessoa fina, gente. Fina com PH. Então, com muito prazer, gratidão, que eu recebo aqui hoje a nossa queridíssima Andressa, da Ambra. Amiga, seja bem-vinda. Ai, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Nós ficamos muito lisonjeados com o convite e estou com muitas expectativas para esse podcast. A gente fala muito. Duas sinestésicas junto. Ai, meu Deus. Eu acho que esse podcast vai dar umas 3 horas. No mínimo, no mínimo. Mas obrigada. Aproveitando quem não conhece, fale de vocês. Porque eu já conheço e coração pra eles. A Kai é uma querida, né? É sempre muito bom participar dos seus projetos. É sempre tão gostoso, né? Quando a gente faz as ambientações juntas, né? E vamos nos conhecendo. É um prazer enorme ter a sua amizade, a sua parceria. Que bom, obrigada. Mas vamos lá, né? Falando um pouquinho da nossa história. A Ambra, ela nasce, na verdade, de uma transição de segmento. Os meus pais, né, principalmente o meu pai, começou ali com uma vidraçaria, para quem não sabe. Nós éramos a Glass Vision e ficamos mais ou menos uns 15 anos ali no mercado, atuando no segmento de vidraçaria. Porém, né, meu pai, ele sempre foi muito, assim, super metódico, organizado, gostava das coisas muito bem feitas. E ele começou a sofrer um pouquinho em relação, assim, com a mão de obra. Então, foi aí que nós começamos a sonhar, vislumbrar com outro mercado, outro segmento. E começamos a pesquisar, né? A decoração, para nós, não é algo assim que muitas pessoas falam, né? Não, você precisa ver o que você ama, o que você é apaixonado. E você vai lá, trabalha naquilo. E assim, na verdade, às vezes a gente precisa entrar em alguns segmentos, fazer uma pesquisa. Às vezes a gente vislumbra, tá numa onda, né? Você precisa fazer o que você sonha e tal. Mas, na verdade, assim, a verdade não é essa. Nós não éramos, assim, totalmente apaixonados, não conhecíamos muito, né? O mundo ali da decoração, era mais da obra, enfim. E foi então que nós começamos a fazer uma pesquisa de mercado aqui em Jundiaí e vimos que não tinha uma loja especializada em ambientação. Então tinha, né, algumas lojas de mobiliário, de móveis soltos, que vendia algo de decoração. Os itens, né? O complementava, mas não era esse o foco, né? A ambientação realmente para levar a personalidade do cliente, né? Ter essa diversidade, tanto de objetos, quadros, esculturas, a ambientação da casa, né? Onde que a decoração é a alma. Dá o laço. Dá o laço, né? Então, não tinha aqui em Jundiaí. Então, nós começamos a fazer essa pesquisa, né? No começo era também o meu início de carreira ali, estava na faculdade na época. E aí eu comecei a pesquisar, né, sobre decoração e assim, eu me apaixonei. Aí assim, foi gostoso, né? É muito gostoso, né? Porque e aí logo em seguida, por quê, né? Eu falo que eu me apaixonei. Logo em seguida, eu me casei. E aí eu fui construir o meu lar, né? Então foi tudo
junto ali. Então, eu vi a importância que é dar a personalidade para casa, a vivência. Então, uma casa sem decoração é uma casa que não tem vida, né? Então, pela vivência, pela experiência, né? Eu digo até pelo meu marido. É muito engraçado, depois que nós ambientamos o nosso apartamento, ele ficou mais apaixonado pelo lar. Eu percebia que ele não queria sair de casa, né? Às vezes aquela sensação que nós temos, às vezes numa cama de hotel, bem feita, bem preparada, bem cuidada, né? Num instante nós tínhamos ali aquilo no nosso lar. Então isso fez com que eu começasse a estudar mais sobre, né, sobre a decoração, sobre a importância do cuidado do lar, né? Porque o lar, na verdade, é ali aonde nós voltamos todos os dias. O lar, por mais que nós... Você gosta de viagem, Cá? Amo. Amo, né? Eu também sou apaixonada. Mas, depois de uma viagem, a gente volta pra Nasa, pro nosso ninho. Né? Pro ninho. E no ninho ele precisa ter aconchego, o ninho ele precisa te abraçar, porque é ali onde você recarrega todas as suas energias, é ali onde você é curado, é ali no lar onde você se conecta, né, com o seu eu. Eu estava lendo um livro, eu estou lendo um livro, é A Experiência da Mesa. Olha! E nesse livro, ela é uma autora que tem a experiência da mesa e a experiência do lar. E nesse livro, ela fala que o lar é onde o coração se forma. Olha lá. E eu achei tão poderoso isso, porque, de fato, o lar é onde o nosso coração se forma, é o coração onde os filhos, né, se formam, são educados pelos pais. E por isso que eu acho que é tão importante nós voltarmos o nosso olhar para o lar, né? E para nós é um propósito de vida agora. É maior do que, né? É maior do que isso. É um propósito de vida, porque com a ambientação, nosso desejo é que as casas sejam transformadas e que as pessoas, as famílias, elas se sintam acolhidas através do lar. Sim. E olha que interessante, né? A gente grava um monte de podcast. E aí eu gravei com o pessoal da WASIS e eles falaram, né, que o mais importante para eles é a satisfação do cliente. E mais uma vez a gente está falando de novo da empatia ao próximo, independente se ele é cliente, se ele é amigo, quem é. Então, tudo na vida é amor, são pessoas. Uhum. Pessoas que cuidam de pessoas. Então, todo empresário, toda loja, qualquer lugar, aquele que vende o pão, ele está cuidando de quem? De pessoas. Então, quando a gente entende isso, o nosso dia a dia, ele começa a ter uma outra vertente. É o cuidado. Não importa o que você faz. Tem que fazer com amor, tem que fazer com carinho e tem que proporcionar isso e transbordar isso. Sim. De uma maneira positiva. E você vê que do pessoal da WASIS foi pela dor que eles mudaram. Ele sofreu uma dor para ele fazer um negócio. Uhum. No caso de vocês, seu pai estava sofrendo uma dor, teoricamente. Por quê? Porque ele queria tudo do jeito que ele gosta, ele não estava conseguindo. E para não deixar insatisfeito alguém e até ele mesmo, ele mudou. Exatamente. E criou-se um novo negócio, uma oportunidade. Né? E isso serve até como... As guerras são assim, né? É na guerra que mais se fazem ideias. E não deixa de ser uma guerra. Não, né? É literalmente uma guerra. Porque a vidraçaria já era um negócio estabelecido. Então... Era um negócio muito próspero. E a decoração ninguém tinha. Se não tem, o que você pensa? Se não tem é porque não funciona. Então, no começo, eu lembro que todo mundo falava: o quê? Decoração aqui em Jundiaí? Ai, sempre tem, né? Não vai pra frente, imagina. Né? As pessoas não decoram a casa. Imagina, esse negócio aqui em Jundiaí não dá certo. Isso é pra São Paulo. Pra cá não é. E eu lembro, Cá, que nós contratamos, logo no começo... da Ambra, nós contratamos um consultor e ele, assim, nos incentivou fortemente a fechar. Jura? Juro. Nossa. Fortemente a fechar. Coisa, né? Porque a decoração é assim, não é algo que eu preciso ter os produtos, a diversidade. Então, o investimento é muito alto para eu ter isso dentro da loja. Sim. Eu não vendo, encomendo, depois entrego. Isso. Não, a decoração, ela precisa ter lá, né? Sim. Então, é um
investimento alto. Ele falou, não, mas as contas aqui não fecham. Não fecham, né? E nós continuamos acreditando. Ele só esqueceu do propósito, da fé. E o de quanto vocês acreditavam no potencial de vocês. Sim. Aqui, Artflex, um dia eu escutei. Artflex não fecha porque tem fé. É isso mesmo. De uma pessoa que eu nunca podia esperar, ela falou isso pra mim. Aquilo me fez refletir. E era um tempo que não estava muito bom mesmo as coisas. Que a gente pegou uma crise forte. E aí eu fiquei pensando, e isso nunca mais saiu da minha mente. Realmente, a Artflex move pela fé. Porque a principal fonte do nosso dia a dia é a fé. E eu tenho uma fé, assim, que eu considero muito boa. Eu não sou aquela de Bíblia debaixo do braço, que vou na igreja dia sim, dia não. Não. Mas eu tenho uma fé tão grande, as minhas orações são tão fortes, que realmente é isso. A Artflex move pela fé. E tá aí um exemplo de fé, de perseverança. E é legal, né, que a fé... O que a fé significa? É a certeza das coisas que não se veem. Então, nós tínhamos a certeza de que aquilo ia dar certo. Olha aí. Né? Nós saímos de uma dor muito grande, porque meu pai não estava dormindo à noite. Porque ele queria chegar, que a obra acontecesse da maneira como estava lá, no romaneio. Mas às vezes não acontecia. Então, foge do controle. Então, literalmente na dor. E aí, nós começamos a vislumbrar isso em fé, realmente. Não, as pessoas acreditam que não vai dar certo, mas nós, pelos olhos da fé, nós enxergamos, nós já vemos as ambientações lá no futuro, né? As casas, elas sendo transformadas. Depois, um pouquinho mais adiante, nós começamos com um corporativo também, que é muito importante. Então, foi exatamente isso. Foi pela fé, puramente pela fé. Olha só. Gente, hoje eles são referências. E não é só em Jundiaí. Isso. Né? Em toda a região, ela faz um trabalho maravilhoso. Ela já faz anos, né, que a gente trabalha em conjunto. Sim. Eu sou cliente particular. E isso falando de casa, eu vivi isso daí também. Porque quando a gente fez a Artflex ficou 1 ano parada a obra por conta de falta de dinheiro mesmo. Não tinha. Era uma crise que a gente pegou, assim, absurda. E tá tudo bem, porque isso daí é o desenvolvimento que a gente tinha que passar. E faz parte, né, do processo. Faz parte da nossa vida. Então, hoje, é um depoimento de vida, eu falo. Eu tenho como falar o que aconteceu. O ano que vem, a gente faz 20 anos. Uau! Vai vir novidades por aí. E nesses 20 anos, eu falo, hoje demorou muito para acontecer. E realmente demorou muito, porque eu sei as pedras que a gente teve que tirar do caminho. E nesse caminho que a gente demorou muito para acontecer, eu tive que vender uma casa para construir a loja. E a gente ficou 7 anos numa chácara, que é do meu pai. Só que chegou uma hora que eu via que as crianças perderam um pouco de referência de casa. Porque era longe, às vezes eles não queriam ir lá, dormiam na minha mãe. E aí eu passei pela mesma coisa que você. Cara, eu preciso do meu canto. De algo que volte até a lembrança, o afeto, o carinho do meu ninho. E aí a gente reformou uma casa, foi para uma casa nova, aí eu peguei umas peças lá, né? E uma das peças que eu fui buscar, que eu sabia que eu precisava, era da família. Gente, vocês precisam ver as coisas que ela tem lá. E hoje as crianças, elas amam ficar em casa. Então, recuperou todo aquele afeto, aquele amor, a cumplicidade. Realmente, deu um laço. E é a mesma coisa a percepção que o seu esposo tem. Ele gosta muito da casa dele. O meu é a mesma coisa. Tem mesmo que sair? De tanto que gosta. Então, se as pessoas soubessem a importância que tem você fazer, mesmo que seja simples, gente. Cuidar da parede, cuidar da cortina, cuidar do tapete, né? Pôr coisas. E eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de valor sentimental. Você vai ver o quanto você vai amar ficar dentro da sua casa. Exatamente. Né? E ela cuida disso. E isso vai um pouco além. Ele vai também para as pessoas que você ama. Então, eu vejo que tem alguns amigos e, às vezes, as famílias que eles gostam muito de estar lá. Às vezes, a gente passa... Eu e o meu marido, assim, nós somos bem velhinhos para esse sentido. 9h30 nós estamos dormindo. Tá Mas quando a gente recebe visita, às vezes... Teve uma vez que 2 casais de amigos nossos foram em casa. A hora que a gente foi ver, passou da 1h. E aí teve um relato, né, de uma das amigas também. Esse foi um outro caso que ela falou: Andressa, eu gosto tanto de estar aqui na sua casa.
eu me sinto leve, eu não sei explicar. Eu me sinto leve. Ela falou exatamente essa frase, né? E é justamente isso, é o poder da decoração. E mais do que isso, não só do objeto em si, é a maneira como ele foi colocado, como ele foi pensado, né? Então, isso é muito importante. As pessoas sentem, né? E fazem toda a diferença. Essa semana também, minha sogra passou por uma cirurgia. E eu fui na casa dela ajudar com um almoço. E depois eu organizei ali a cozinha. Aí minha cunhada falou assim, eu só ouvi depois, né? Falou assim pro meu marido: nossa, parece que a Andressa tem a mão mesmo, né? Olha como está diferente. Então isso, e assim, isso enche muito meu coração. E o cliente percebe. Porque a gente lida muito com clientes. E cada um tem uma energia como a gente tem a nossa. Então, tem uma coisa que... eu fiz uma sessão de radiestesia um tempo atrás, agora, esses dias atrás, e fez todo sentido algo que ela falou. Ela falou: Carol, você lida muito com cliente. E às vezes você vai numa casa ou numa empresa que aquele que saiu, ele saiu porque ele quis ou às vezes ele não queria sair de lá. Então, ele deixa uma energia positiva ou negativa. E você chega com uma nova energia. E assim vai. Então, troca-se muito. Às vezes... E eu tenho... Às vezes eu percebo que eu passo o dia e às 9 horas né, que eu falo que caiu o disjuntor. Totalmente. Por quê? Porque é muita troca de energia. Por mais que você se tente manter e porque você ama o que você faz, você já vem com uma energia legal, acontece às vezes de nivelar. Sim. E aí eu percebo que no seu ramo, você já vai positiva, porque você já está levando algo que vai preencher o coração deles. E a sua energia ela emana naquele objeto. Por isso que ela vai na sua casa e fala: eu me sinto tão bem, me sinto tão leve. Porque cada coisa que está ali, você pegou com a sua mão e percebe a importância da sua mão em todos esses clientes. É como se fosse um reiki. Eu acredito muito nisso. Então, você pôs lá porque você pensou... E não é só porque está combinando. Você está pondo ali coisa boa, emanando coisa boa. Prosperidade, energia, afeto. Então, assim, quando eu vou na Ambra, gente, eu convido vocês para irem. É essa sensação que a gente tem lá. De bem-estar, de ser acolhido, de ser bem recebido. Por quê? Porque você vê que lá existe amor. E aonde existe amor, aqui na Artflex também, eu sempre passo isso. Às vezes eu não tô aqui para atender vocês. E, por favor, venha nos fazer uma visita. Mas quando eu não tô, eu tento passar isso para os demais. Porque a gente precisa desse acolhimento. Faz parte do nosso dia a dia. E o mundo precisa disso, né? Precisa. É muito engraçado que nós temos alguns clientes que às vezes a gente já decorou a casa toda, já vendemos Natal, já vendemos tudo, assim. E aí, no ano passado, no Natal do ano passado, a gente recebeu uma família toda que foi lá na loja. E ela falou assim... E aí, a hora que nós estávamos lá tomando um café, ela estava escolhendo, né, algumas coisas. E ela falou assim pra minha mãe: Tati, sabe por que eu venho aqui? Eu amo este lugar, eu adoro a energia deste lugar. Assim, eu não tenho mais nada. Eu já decorei minha sala, meu quarto, minha cozinha. Já comprei Natal, já tenho minha árvore, já tenho tudo. Mas eu amo estar aqui. Olha aí. Eu venho por conta de vocês. Olha aí. Né? Então Preenche, isso, gente. nossa, e naquele dia eu fiquei até emocionada, assim, porque eu falei: olha só, né, quão importante. E obviamente, né, e ela sempre levou algumas coisas para renovar, mas é muito sobre isso, assim. Então alguns clientes comentam, tem alguns clientes que a gente às vezes acaba não tendo tanto esse contato, né? Mas nossa, nós temos clientes de anos, assim. Inclusive nesse feriado, algum dos dias, eu me senti assim muito lisonjeada. Uma cliente entrou em contato pelo Instagram e ela falou assim: Andressa, vocês vão abrir algum dia do feriado? Falei: poxa vida, não vamos. Porque eu tenho agora eu acho que a minha cunhada, ela é de São Paulo, e eu mostrei a loja para vocês, ela gostaria muito de conhecer a loja. Aí falou: então vamos. Vamos, agendamos. Aí nós agendamos um dia, eu fui lá com a cliente, com essas duas clientes, e foi tão gostoso, né? Então elas conheceram a loja, ela escolheu algumas peças para casa dela nova, e nós ficamos ali, tomamos um chá juntas, né, conversando.
conversamos, trocamos ali as conversas e foi muito gostoso, porque vai além, né? Vai. A gente faz por prazer. Sim, é muito gostoso. E não sei se vocês sabem, mas a Ambra no Natal é um arraso, gente. Cada ano tá melhor a coisa. E vocês já estão se preparando? Já. Fala um pouco desse tema. Na verdade, assim, no Natal, a gente se prepara lá. Nós saímos do Natal e já entramos em janeiro. Pensando de novo no Natal, né? Então, nós vivemos o Natal o ano todo. Então, já em janeiro, nós já fomos, né, para as feiras. Hoje em dia também é um grande presente de Deus, porque nós somos chamados para as maiores feiras que tem, as pré-feiras, né? Então, para o sul, aqui de São Paulo, agora eu esqueci o outro estado. Mas, então, nós temos esse convite, né, dos grandes importadores. Então, nós fazemos a pré-feira, onde nós conseguimos nos antecipar e comprar tudo que é lançamento. Quando existem as feiras, né, no meio do ano, e lá no meio do ano já praticamente já acaba tudo que é lançamento. Então nós temos essa oportunidade de buscar assim o que há de melhor no nosso mercado, né? Sim. Que são coisas incríveis, peças incríveis. Então já estamos nos preparando. Este ano nós fizemos um grande investimento. Estamos trazendo novas coleções, inclusive tem os licenciados Disney, que sempre tem. Esse ano tem uma grande novidade, que é a linha do Harry Potter. Ai, que eu sou fã, assim. Nossa, e é uma linha que nós estamos trazendo de novidade. Ó, spoiler, hein? Alerta spoiler. Então, estamos preparando algo grande, né? Hoje nós somos especializados tanto em locação quanto venda, né? Mas principalmente ali a venda dos produtos. Hoje a gente tem uma grande diversidade de carrosséis. É uma linha muito completa. Sim. E a gente vende desde o laço pronto ou a fita, né? Toda a linha de família sagrada, que é incrível. Guirlandas, árvores. O nosso foco ali é de montar aquela árvore dos sonhos, né? Então, aquela árvore bem cheia. De filme. De filme. Árvore de revista. Árvore de revista, né? E é legal que aí algumas pessoas falam, mas a locação não perde um pouquinho do sentido de Natal, né? Enfim. E, claro, né? A locação, ela é uma grande praticidade, né? Mas a gente não deixa essa essência do Natal se perder. Nós temos uma cliente que há 5 anos ela aluga árvore com a gente. E a gente tem o vídeo do filhinho dela desde os 3 anos. Ah, que graça! Nós temos o vídeo. E ele participando todos os anos. Esse ano, né, a Ká, ela demorou um pouquinho para escolher a coleção dela. E nós chegamos lá para montar a árvore, ele estava com febre. Porque ele achou que a árvore não viria. Gente! Aí foi instantâneo. Nós chegamos lá, começamos a montar. E ele participa. Ele vai junto, ele coloca as bolinhas, vai abrindo os laços para nós, né? E ele participou. Aí nós almoçamos juntos, aí passou. A febre foi embora, né? Então... São muito sensíveis. Hoje nós... Muito sensível. E hoje nós vemos que nosso mundo, ele tá corrido e às vezes realmente a locação ela vem com essa ideia de praticidade, mas também sem perder a essência em momento algum. Então, quando nós entramos lá na casa do cliente, nós levamos essa essência do Natal, nós queremos deixar tudo muito bonito para essa época que é tão maravilhosa, que nós celebramos o nascimento de Jesus. Então, nós colocamos todo o cuidado, amor e carinho e de nenhuma forma se perde, né? Mas para quem tem muitos clientes que gostam realmente de comprar. Então, hoje nós... No início, cara, nós éramos muito focados em locação. Mas isso tá mudando um pouquinho também. Sim. A gente já chegou num limite, na verdade, que a gente não consegue mais. Hoje, por exemplo, esse ano, se todos os clientes que alugaram com a gente alugar novamente, a gente não vai conseguir mais
atender muito mais clientes. Então, assim, a gente veio muito forte também trazendo para que a pessoa monte também, para quem gosta, né? Então, tem uma diversidade muito grande, assim. A gente trouxe algo muito novo para Jundiaí. São peças novas, sempre, mesmo quando... o ano anterior, nós também investimos em grandes quantidades. Mas desse ano, uma coisa que a gente preza é nunca deixar a peça velha. Não, nós investimos novamente e estamos trazendo novidades incríveis. Olha, gente. Eu sou fã. Eu sou fã, que eu fico assim, ó. Babando eu quando não ela aguento fala. a filhota, né, cara? Quando a sua filhota Nossa, vai lá. ela já fala, já tem Natal na Ambra que eu preciso ir lá. Tem que ir lá. O ano passado todo ou ano retrasado que ela pegou uma árvorezinha pro quarto? O ano né? retrasado, né? Cor-de-rosa. Ah, Rosé. Rosé. Ai, que Aí delícia. esse ano comprou um gnominho lá, né? Ai, gente, é muito Não, engraçado. os gnomos. Nossa, os gnomos esgotaram muito rapidamente. Principalmente muito os fofo. rosé. É muito fofo. Os soldadinhos de chumbo. Nossa, tem... E os Papai Noéis musicais enormes. Ai, foi Vocês muito bom. precisam conhecer. Logo ela vai postar sobre isso daí, porque o tempo também tá rápido demais, né? Considerando que a Terra tá girando, acho que um pouco Não, semana rápido passada demais. nós já recebemos as primeiras mercadorias. Olha, gente, que coisa, né? Ao mesmo tempo, dá até um negócio no coração. Dá até um ataque de ansiedade. E uma coisa que você citou, que aqui acontece muito, eu tenho clientes que eu atendia e ele tinha filhos pequenos. Tem uma que eu atendo, que é uma médica, e eu tive lá recentemente. E aí eu falei, cadê o Léo? Ela, o Léo tá aí hoje. Eu falei, qual ano que ele tá da faculdade? No 5º ano de medicina. Meu Deus. Gente, eu conheço eles tinham acho que 10 anos. E aí ela falou, vem aqui que eu vou falar oi pra ele, né? Ela bateu lá na porta. E é muito legal esse caso. Ela, a tia Carol tá aí. Eu, oi! Vai girar, filha. Tia Carol. Oi, tia Carol. Eu, nossa, eu tô velha. E aí, eu gosto disso, porque como a Artflex vai fazer 20 anos, então tem cliente que você viu a vida dele. E tem cliente que começou pequenininho, aí tem uma cliente minha que já tem 13 anos, que eu fiz... É a terceira empresa que eu faço dela. Uau. Cresce junto, né? Ela começa assim, com 4, 5... Essa semana eu tive lá, ela falou, viu, eu tô com 180 funcionários. Eu falei, você tá brincando? Ela falou, não tô, tenho 50 em São Paulo, o restante tá aqui. E a gente tá fazendo a ampliação dela. Uau. Eu falei, é impressionante. E aí você fala, por que isso acontece? Porque existe a fé, a perseverança, acredita no trabalho, oferece bons produtos. Porque não adianta você ser legal e não fazer, né? Não. E fazer um pão mal feito. Não, imagina. Né? Não ter algo de qualidade. Então, a gente prisa muito o que aqui? Primeiro, é o cliente. Outra é a equipe também, que precisa estar engajada, estar dentro dessa coisa de cuidar também do cliente. Então, eu vejo que várias pessoas que passam aqui, a filosofia é igual. É o amor, é o carinho. E a gente precisa ter bons produtos, porque não adianta nada a gente não fazer as coisas para trás, né? Não. E eu gosto de trazer gente que fala isso. E como a Artflex vai fazer 20 anos no ano que vem, a gente contratou um arquiteto que é até em comum, que também fez a reformulação da loja dela. E eu não tenho problema nenhum de falar dele, porque eu sou fã dele mesmo. Que é o Daniel Nani. Somos fãs. Ele é maravilhoso. E ele vai fazer a reformulação da loja. Já tá, né? Tô curiosíssima pra ver o projeto. Eu também estou. Ah lá. Ai, Ele é terrível, gente. E ele vai participar disso. Né? O Daniel já faz um tempo que já é parceiro da Artflex. E ele vai fazer a Artflex 20 anos. Né? E eu não vou contar todas as novidades, porque tem outra novidade vindo também. E tudo isso é fruto do quê? Do crescimento, né? De gestão, de acreditar no produto que tem, de fornecer bons produtos, né? Hoje em Jundiaí a gente praticamente... Alguns produtos são exclusivos, que é o caso que vocês procuram também, é exclusividade. Então, a gente tem linhas de cadeiras exclusivas, mesas exclusivas, que só nós podemos fornecer aqui na região. A Lady, por exemplo, que é o produto acústico, que é o que a gente usa aqui dentro dessa sala também, para filmar e deixar bonita a nossa voz, sem, né, algum reflexo externo, nós somos exclusivos também. Então, isso também é o diferencial que faz parte da Artflex. Inclusive, deixo o convite aqui. Se você quer gravar algo que não seja um podcast, tem vários clientes que vêm usar esse espaço.
tá? Então, esse microfone, as câmeras, tudo, a gente loca também para você vir aqui usar esse espaço. Se você não precisa de equipamento, você traz o seu equipamento, mas essa sala ela foi feita, desenhada, inclusive pelo Nani, para proporcionar o quê? A acústica perfeita, o ambiente agradável, para você usar e utilizar aí nas suas redes sociais. Não. Inclusive, rede social, ó, essa manda bem, hein? Nossa, manda bem! E o que eu acho legal nos materiais que vocês fornecem, que é assim, e é uma linha do corporativo que é maravilhosa. Eu me encantei ali pelas banquetas com verde e rosa. Então, é um corporativo, mas é um corporativo elegante, bonito, de estética, né? A última ambientação que nós fizemos juntos para um cliente da Carol, eu fiquei encantada, assim, com o acabamento das cadeiras, da funcionalidade ali para colocar, do sofá para puxar ali para colocar o notebook. É incrível. Ao corporativo, tanto é porque que a loja vai passar por reforma. Porque o corporativo, ele ganhou uma proporção que antes não existia. É a mesma coisa da moda, né? A moda também hoje, nossa, o céu é o limite. A marcenaria, a mesma coisa, inflou. Tem muito acabamento, muita cor, muito revestimento. Puxador, então, nem se diga. E o corporativo toma a mesma proporção. Depois da pandemia, que todo mundo voltou e muita gente ainda vai voltar para os escritórios, entraram algumas normas também que fizeram os gestores olharem as pessoas também de forma diferente novamente. Então, criou-se no passado, cuida muito bem dos seus funcionários. Depois veio uma leva, tanto faz. E agora está firme de novo. Primeiro, quem é o cliente. O segundo cliente, quem é? Os colaboradores. Você tem 2 clientes dentro da empresa. O primeiro é o cliente em si, né, que a gente atende. E o segundo, quem é seu cliente? Seus colaboradores são seus clientes. Sim. Você precisa vender para eles todos os dias. E de que forma você vende? Tratando bem, com respeito, né, pagando direitinho. É uma troca, né? E eles têm que cumprir aquela função, entregar aquilo que foi acordado, que é um combinado entre vocês. E é legal quando se entrega mais, porque é o mesmo que a gente espera. E nesse sentido, os novos gestores, as novas empresas, né, e isso o Google tem muita culpa, é que veio a importância de cuidar. E de que forma tem que cuidar? Aí veio o mercado. É pela dor, né? Aí entraram novos produtos, novos acabamentos, novas cores, que foi o caso que você me falou agora, que a banqueta, ela tem o pé cor-de-rosa e ela é verde. Lindíssimo. Então, e são linhas novas, né, que vem a tendência. Agora vai ter uma feira em Chicago, que é a Nelcon. Eu estava tentando ir, mas acho que a gente não vai conseguir porque a gente tem uma outra agenda. Mas é da onde vem as tendências. Então, essa feira mesmo, ninguém quase conhece. Mas ela é mais corporativa. O que as pessoas conhecem? Milão. Sim. Né? E o corporativo, de quem que fala? Tem uma excelente também, que é a Orgatec. Esse ano não tem, a cada 2 anos. O ano que vem vai ter, que é na Alemanha. Que legal. Então, aonde a gente vai buscar inspiração? Nesses lugares. Sim. Né? E realmente vem de lá. A decoração é a mesma coisa. Agora tá muito alto de Murano, né? O Murano sempre esteve, né? Então, mas veio forte. Sim. Depois ele deu uma... é coisa de... Desculpa falar, coisa de velho. Sim, E agora, toda a ambientação, inclusive aquela que a gente fez junto, você levou o Murano. Uhum. E é maravilhoso. Então, é nisso que nós, eu como Carol, ela como Andressa, a gente tem que trazer para vocês, né? Apesar de que alguns lares não tem moda, a moda é sua. Você tem que se sentir bem dentro dele. Mas um ou outro, a gente precisa saber o que mas dá, né, para mesclar a tendência com a realidade. Por isso que a gente, quando nós vamos para uma ambientação, seja ela corporativa ou seja ela residencial para um lar, a gente gosta de fazer um briefing com o cliente. Importante, então, a gente faz aqui também. Eu falo, nós precisamos ouvir o nosso cliente, ver o que ele precisa. Então, a gente faz um briefing para entender qual é o estilo que ele pretende para aquele espaço e um pouco mais além. A gente tem uma perguntinha lá que é para conhecer um pouquinho da família, né? Então, entender a dinâmica da família, o que fazem, o que comem, né? Sim, a gente tava brincando aqui. Então, é justamente porque daí a gente pode... Aí, nesse momento do briefing, a gente vê se encaixa levar algo tendência ou não. Sim. Então, a gente começa a ter a percepção diante disso, né? Então, nem toda tendência serve para todos os clientes. Sim. Mas tem coisas que são maravilhosas de usar. E teve uma experiência que ela foi atender
A Mel, né, Mel? Sim, a advogada, né, a Mel? Ela é uma fofa. A gente sai junto, viaja junto, faz tudo junto. Eu adoro ela. E ela foi fazer a ambientação da casa dela. Aí eu cheguei lá, ela falou, olha como ficou, a Andressa teve aqui e tudo. Meu, ela deixou uma carta. Nossa, eu falei, você não comprou tudo que tinha aqui? Ela falou, não deu pra comprar tudo. Eu falei, também com essa carta aí? Mas é uma carta tão fofa, tão maravilhosa, tão gentil, que faz parte do trabalho dela entregar isso. Mas você fala, olha o diferencial, né? E recentemente, ela teve, falando um pouco desse case que ela citou, recentemente a gente fez um corporativo, né? Então, assim, o cliente investiu muito. Uma sala no Maxime, a empresa chama Atlas, que já são de clientes de mais de 10 anos meu, que eu falei que eles vão migrando e a gente vai junto. Não, eu cheguei lá, gente, eram amigos, entendeu? Num relacionamento de anos, né, Cá? São os fofos queridos, eu adoro eles, assim. São 3 irmãos que vêm do Vale Silva, aí é o controle, e agora eles têm a Atlas. E aí eu convidei ela para ambientar, porque a sala pedia algo ali e Ela tava muito bonita, tava faltando o último toque. Lá a gente utilizou as cadeiras Leaf da Cavalete, mesa de reunião com caixa integrada, muita acústica, porque eles precisam disso. E só elogios também, a gente vai filmar e fotografar lá, legal. porque tá merecendo. E aí a Andressa foi lá para fazer a ambientação. E foi o que faltava, para deixar ainda mais bonito. E isso, gente, a gente não tá falando só de estética, isso aumenta o ticket. Muito. Né? Quando você senta num lugar que a pessoa percebe que ele foi bem projetado, bem cuidado, que o café é especial, né? Que a xícara é diferente, ele se sente o quê? Acolhido. Ele sente que aquilo foi feito para ele. Então é muito mais fácil de você negociar. Não, a negociação é outra quando o ambiente está preparado. Exatamente, o ticket O aumenta. cliente fica até constrangido de pedir um desconto. Porque faz parte de tudo aquilo. Ele sabe que ele está contratando cada pedacinho daquele. Diferente de você fechar um negócio na praça de alimentação do shopping. Né? Então, eu tenho muito essa percepção e eu falo muito isso para os meus clientes. E graças a Deus que os feedbacks são positivos com relação a isso. Carol, você tinha razão, mudou. Né? Vai pôr uma água, vai lá na Ambra, tem uns copos maravilhosos lá. Não põe no copinho de plástico. Não. Né? Eu fui cortar cabelo outro dia, ela perguntou se eu queria água. É um exemplo esdrúxulo. Não é em qualquer lugar, porque me indicaram o cara, eu fui atrás do cara e estava trabalhando num cabeleireiro X. Aí ela falou, eu aceito. Ela veio com um copo de plástico. Não. Daquele branquinho. Hoje tem uma linha de acrílicos muito bonitos, mas é somente para crianças e para área gourmet. Lá. Então, você fala assim, paguei uma grana, né? Um puta atendimento e o copo veio de plástico. Então, é esse sentido que a gente fala. Cuide de todos. Não pode tudo, vai fazendo aos poucos, mas faça, gente. Você que é empresário, preste atenção nisso. Né? E essa parte de fazer aos poucos é muito legal. Nós, em alguns momentos, quando a gente vai fazer a ambientação, às vezes o cliente, ele acabou de sair da marcenaria e do mobiliário. E é pesado, né? E é um investimento que a gente sabe que é muito alto. Então, tem alguns clientes que desde o início, desde o começo do projeto, ele já se prepara para a ambientação e já guarda um budget específico ali para a ambientação, né? Mas tem alguns casos de alguns clientes que eles descobrem a ambientação no final e não se preparou para aquilo. Então, para esses casos, o que nós indicamos é fazer por etapas. Então, porque faz diferença você fazer e fazer certo. Eu falo assim, se você não se preparou para fazer hoje a ambientação da tua casa toda, não pegue meia dúzia de peça e disparcere para cada ambiente. Vamos por etapas. Então, qual que é a etapa mais... o que é principal aqui para você? É a sala? É o living? Então, vamos preparar um briefing e vamos fazer uma curadoria para aquele ambiente. E aí, naquele ambiente, a gente faz algo com excelência, bonito,
para você realmente ter a percepção dessa transformação. Porque se você pega um pouquinho, pega aquele que é para um ambiente e coloca em todos, você não visualiza. O ambiente, ele não fica aconchegante. Sim. Então, tem muitos casos que às vezes a gente fica 3 anos com o cliente. Mês passado, eu acho que no finalzinho do mês passado, nós encerramos a ambientação da casa toda de uma cliente. Que nós começamos pelo living. Na verdade, nós começamos com uma escultura que é assinada pelo artista Mário Sérgio Lopomo, que é de uma lareira, é enorme, assim, a escultura tem 3 metros. Linda. Então, era o ponto focal. Então, quando a casa ainda estava finalizando a construção, eu estava indo lá medir para a escultura. Olha só. Né, que a gente foi lá para fazer. Então, eles... uma semana antes estávamos lá na escultura. Então, como eles tinham investido um valor X nessa escultura, que era algo, né, de maior investimento, esperaram uns 2 meses, 3 meses, fizemos o living. E aí a cliente ficou apaixonada. Ela, ai meu Deus, agora eu quero ir para os próximos ambientes. Sim. Esperou mais uns meses, fizemos cozinha e escritório. E aí, na última semana do mês passado, nós finalizamos com a ambientação dos quartos, do casal, dos filhos, né? Então, foi muito gostoso. Porque ela, ai, Andressa, como faz a diferença? E o quanto valoriza o imóvel? Nossa, isso é outro assunto. Quanto Outro assunto. valoriza. E eu não sei se a gente já falou, se a gente falou, vocês desculpem, mas fala como que funciona esse tipo de trabalho. Que a gente tá falando de ambientação, mas não é assim, gente. Vocês vão lá, ela senta numa mesa, faz um briefing, escolhe meia dúzia de peças e põe na sua casa. Não é bem assim. Então, fala um pouquinho como é todo esse processo para eles entenderem que você pega, vai levar tudo, vai pôr tudo. Sim. Então, todo o processo da ambientação, né, ele funciona da seguinte forma. Quando você finaliza ali toda a parte de marcenaria, né, e aí muitas vezes também o mobiliário, mas nem sempre a gente também espera o mobiliário. Tem alguns clientes que deixam o mobiliário também para uma segunda etapa. Sim. Em alguns mobiliários e querem ambientar um pouco a casa para ter mais vida, né? Mas finalizada a marcenaria, nós entramos então, né, nessa etapa da ambientação, que é a produção da casa. É onde nós vamos humanizar a sua casa ou seu ambiente corporativo. Então, em alguns casos, nós vamos até a casa do cliente para fazer essa visita técnica, né? Para fazer o levantamento de todos os nichos, prateleiras, os ambientes, né? E fazer o briefing com o cliente. Sim. Ou tem alguns casos que, às vezes, quando não tem muitos nichos, até com fotos e vídeos a gente já consegue fazer essa primeira etapa, né? Então, mas depois de visto o ambiente, nós vamos, então, para a etapa do briefing, onde nós fazemos o briefing com o cliente para entender, né, o estilo, entender um pouco sobre a família, se quer se quer tons neutros. E depois, então, de ter feito esse briefing, a gente vai, então, para a etapa da curadoria das peças, que é muito gostoso. A melhor parte. É a melhor parte. Aí, às vezes, a gente fica lá quebrando a cabeça um dia inteiro, 2 dias, dependendo do tamanho, né, dos espaços, mas fazemos toda a curadoria e depois de tudo escolhido, a gente marca a ambientação na casa do cliente. Então, aí a gente relaciona todas as peças com muito cuidado e atenção e fazemos lá a ambientação, posicionamos tudo para o cliente. E é muito legal também que muitas pessoas fazem, ai, mas aí você vai deixar minhas peças de lado, não vai usar as minhas peças, né? Nós da Ambra, inclusive tanto quanto eu faço, quanto as meninas fazem, a gente tem um respeito muito grande com aquilo que é de acervo pessoal do nosso cliente. Então, a gente tem vários cases, eu tenho fotos, vídeos aqui para mostrar o quanto nós utilizamos também as peças dos nossos clientes. Nós respeitamos aquilo que é de acervo pessoal dele. E reposicionamos, às vezes valorizamos, né? Até. Porque aí com a nossa experiência, nós conseguimos colocar de uma forma que, às vezes, aquela peça de viagem estava lá, sem valor, né? E a gente vem e valoriza, coloca num acrílico, né? Faz algo diferente. Teve uma cliente que é muito querida também,
que nós fomos fazer a ambientação e ela trouxe algumas telas de viagem. Ela, Andressa, eu quero muito utilizar. Eu falei, o quê? Isso aqui pra mim é ouro. Vamos utilizar. Uma memória afetiva maravilhosa. Não né? porque eu é a adoro casa. isso. Adoro. É a casa da pessoa, não é a sua casa. Você não vai colocar só as coisas que você acha bonito, mas é aquilo que é importante também para o cliente. Então, a gente foi lá, aí mandou enquadrar alguns, outros colocou no acrílico. Então, é muito gostoso. E aí, depois que a gente finaliza a ambientação, né, tem alguns clientes que eu até gosto, porque como a gente já fez o briefing, aí às vezes eles gostam de ver o resultado final. Aí vai passear e nós ficamos lá. Decorando a casa dele, organizando. Tenho essa experiência que eu falo com propriedade. É maravilhosa. E aí, aí eles chegam lá e tem a casa transformada. Aí a gente vai passando por os ambientes. Aí eu sempre gosto muito de ouvir o cliente também nessa etapa final. Porque se tiver algum ajuste, a gente já vai ajustando. E é incrível, é muito gostoso. Esse negócio de memória afetiva, recentemente a gente fez a Prodelog, que ela também ambientou, né? Lá a gente estava em conjunto com a Raquel. Sim. Também uma pessoa maravilhosa. Raquel Vaz. Ela vai entrar numa nova toada comigo. E você também, hein? Vou ter que falar com você. Adoro. E aí, na Prodelog, é uma transportadora, né? O Rony. E ele tem coleção de carretas. E ele também não abriu mão. Ele falou, eu preciso de um espaço perto da minha sala que contemple a minha coleção de carretas. E aí, afinal de contas, ele está lá onde ele chegou, foi por conta das carretas. Dirigiu um dia o Aí caminhão. vai uma decoradora, vai lá e fala, vamos tirar essas carretas. Não tem sentido, né? E aí, no corredor da diretoria, a gente fez os nichos. E ali tem toda a coleção dele de carreta. E ficou lindo. Nossa, não tem como não ir pra copa íntima, pra sala dele, né? Da esposa dele, sem passar pela coleção de carretas dele. E eu acho que isso que faz sentido. E agora eu tô fazendo um outro projeto de uma outra transportadora, que eu comecei com eles também, super pequena. E agora eles estão indo para um galpão, acho que 5 vezes mais maior do que eles têm. E aí eu falei, viu, e o que da história vamos levar? Ele falou assim para mim, a moto. Que eu comecei. Que tem o bagageiro, que tá aí o nome. E aí, ontem eu tava lá em projetos, falando com o Dani. E eu já olhei e falei, a moto tá aí! Ai, que bom. Ela tá indo junto, no lugar de destaque. Porque ali é a história da nossa vida. Né? Como eu tenho, a Andressa tem, vocês têm. Né? Então, eu acho que tudo é por isso. Por que a gente vive, a gente trabalha... para preencher a gente nesse sentido. E aí, a gente entra na casa dos nossos clientes dessa mesma forma, né? Na marcenaria, eu vivo muito mais intenso. Imagino. Porque, como você, eu entro no íntimo, né? É a gaveta que a cliente fala, aqui eu preciso pôr a calcinha, aqui eu preciso pôr a meia, né? Aqui eu não posso ter um canto, porque né, tem criança pequena, às vezes... uma altura que vai pegar na cabeça da criança. Então, na marcenaria, né, na Artflex Home, a gente entra muito mais no íntimo. Né? A empresa, a gente entra, mas não tão a fundo. Né? É a parte mais de gestão. Mas na marcenaria a gente entra muito no íntimo, o que me preenche muito também. Porque como eu fiz design de interiores, uma época ficou um pouco esquecido isso. E de 10 anos para cá, eu venho me infiltrando de novo nesse ambiente residencial, que é para atender os clientes com maestria também, né? Enfim, a gente vai o quê? A gente é uma metamorfose, né? Nossa. A borboleta do casulo, né? Cada hora a gente sai de um jeito. Sim. E é o que nos preenche, o que nos motiva, né? A Artflex, e eu tenho certeza que a Ambra também. E um legado que a gente quer deixar é coisas do bem, né? Fazer o bem e tratar bem nosso cliente. Enfim, nosso tempo está acabando, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um papo super leve. Mais uma vez, eu deixo aberto aqui para vocês comentarem, se vocês quiserem vir conhecer a loja. Geralmente eu estou aqui todos os dias, às vezes a gente sai para fazer visita, né? E às vezes estamos juntas ambientando algo que depois vai para a rede e vocês veem. Então, mais uma vez falando, a gente tem 2 páginas, né? O Artflex Home e o Artflex Office. Sempre coloco coisas legais lá, vídeos meu, vídeo de cliente. Saíram os novos vídeos agora no corporativo.
Escritório Cubeiro com a Cláudia Mendonça e a Prodelog com a Raquel Vaz. Estamos preparando mais outros vídeos, mas aí é o residencial, que aí depois eu falo também, tá? Então, mais uma vez, a gente agradece por vocês estarem aqui comigo, com a Andressa. E, Andressa, por favor, deixa suas redes, seu contato e convide a galera. E fale alguma coisa que você queira, que Muito faltou. bom. Eu quero também falar um pouquinho sobre o significado da Ambra. Você citou o Dani. Então, o Dani foi extremamente, assim... muito... Qual é a palavra? Muito essencial para o nosso começo, que ele ajudou, né, na nossa marca. Nós temos 2 profissionais que nos marcaram muito na nossa marca. A Cláudia Mendonça, que no começo, inclusive a Raquel Vaz indicou ela para nós. No começo, como a gente era humilde, a gente não entendia sobre decoração. Sim. E aí a Raquel falou assim, não, procura a Cláudia. Então a Cláudia, ela nos abriu assim a este mundo da decoração, nos adotou como clientes, né? Nós a contratamos e ela no começo foi assim de extrema importância para nós. Clau, você sabe que sempre estará no nosso coração. Uma excelente mentora. E ela pegou na nossa mão, fez na época também, porque imagina, a gente veio de um negócio e aí, do nada, a gente precisou se desfazer, investiu tudo e não tinha grandes investimentos ali. E aí ela nos ajudou com todo o layout da loja, foi às lojas, foi às compras, as nossas primeiras compras, a curadoria, né? Ela nos auxiliou, olha, pegou na nossa mão. Que legal. Foi junto com a gente ali, então foi de extrema importância. E logo após, né, veio o Dani para justamente nos auxiliar com a marca. E na época, né, nós estávamos lá fazendo um brainstorming de qual nome seria, né? E aí meu pai chegou em Ambra. E Ambra, ele é em italiano, traduzindo, né, é âmbar. O âmbar, o que é? Você já viu cá a pedrinha de âmbar? Sim. O âmbar, ele é uma resina que normalmente ela sai ali dos pinheiros. E essa resina, ela passa por um processo de transformação. E ela se torna algo que é precioso, né? Metamorfose. E aí, algo que às vezes, antes não tinha valor, era uma resina ali naquele pinheiro, enfim. Ela passa por o processo de transformação e ela se torna algo precioso, né? E o âmbar, ela é utilizado ainda como joia. Foi muito utilizado também em crianças para curar algumas doenças. Hoje tem os colarzinhos, tem, né? eu vejo. Até hoje eu vejo, às vezes, as crianças... Um menininho, um cliente meu, eu vi ele com um colarzinho cheio de âmbar esses dias. Foi recente. E aí, o propósito da Ambra é justamente esse, né? É realmente a mesma forma como essa resina, um dia ela não tinha valor, era algo simples, é nós entrarmos nos lares dos nossos clientes e passar por esse processo de transformação, né? Onde você vai se sentir mais acolhido, onde o lar vai ser ali um instrumento de cura para a sua vida. Então, é esse processo de transformação que, através da nossa ambientação, nós queremos transformar os lares, os ambientes corporativos, que hoje também são muito importantes. E o Dani nos auxiliou com todo esse conceito, fez o nosso logo. Então, aqui, todo esse cone, assim, que é o nosso símbolo, são as pedras de âmbar. E é isso que ele simboliza, né? E é engraçado que eu até tava... Hoje eu tava lendo o Provérbios do dia e me lembrou também que é o Provérbios 24, 3 e 4. Que diz assim: com a sabedoria se constrói a casa e com o discernimento ela se firma. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Nossa, gente, eu fico até emocionada.
né? Então, é este o lugar. É pro dia, né? É pro dia. Que coisa, né? Universo, como você é maravilhoso. Que mais é possível, né? E é justamente isso, né? Aquele que constrói a casa com sabedoria, aquele que tem conhecimento, Sim. na sua casa, os seus cômodos, eles se enchem do que é precioso e agradável. Sim. Né? Então, é justamente isso o que a Ambra significa, né? Nós queremos encher os seus lares, né? Porque nós entendemos que os nossos clientes têm muito conhecimento e nós queremos justamente levar, né? Tudo que é agradável, tudo que é precioso para dentro da sua casa, do seu lar, para sua família. Ai, que lindo! Nossa, fechou com chave de ouro, gente. Eu amei, espero que vocês também. Deixa a rede social também. Então, site, rede social, o que você quiser. Nós estamos, inclusive, nós também agora estamos com o nosso e-commerce, um novo projeto. Olha, que demais! Então, é loja.ambrastore.com.br. Nós estamos engatinhando ali, mas é um projeto que nós... É muito legal isso. Temos sonhado desde o ano passado. Então, meu pai está à frente lá, cuidando. É o visionário. O visionário, maravilhoso. E está à frente, então, hoje, porque nós queremos expandir, né? Hoje, nós atendemos hoje, né? Aqui, Jundiaí, região, vamos muito para São Paulo também. Mas nós queremos expandir isso para Brasil. Então, nós entramos com o e-commerce. Então, tá aí o site. Onde nós somos muito ativos também é no Instagram. Então, @AmbraJundiaí. Também temos a nossa loja física aqui na Rua SIC, em Jundiaí, em frente ao Telha Norte. E estamos aí, né, buscando crescer a cada dia, lançando novas linhas de produtos. Então, hoje, na linha de decoração, nós somos muito completos. Temos desde os objetos até mantas e almofadas, quadros. E estamos lançando aí também uma nova linha de produtos. Tem aqueles perfumes que são... Isso. Ai, gente, aquilo lá... Maravilhoso. Olha o spoiler que a Cá tá dando. Ai, aquilo é maravilhoso! Então, temos toda a linha de perfumação de casa também. Então, difusor, home spray, água perfumada para os tecidos. E estamos lançando uma nova linha também de dentro para fora, que é uma linha que eu acredito muito, que é de organização. Então, precisa muito, hein? Eu sempre acreditei muito que a organização, ela anda muito junto com a decoração também, né? Então, não é só fora que é preciso estar bonito, mas dentro também precisa estar. Então, a gente tá lançando essa nova linha também de organizadores, tanto para dentro de armários, quanto para geladeiras, enfim. É algo novo também que nós estamos trazendo. E eu acho que... Nossa, que copo isso. cheio, hein? Tá caindo tudo aqui, ó. Vocês estão percebendo? É só gente assim que eu aqui, pensa. Muito bom. Né? Eu trouxe um presente cá pra te agradecer. Ai, olha só, vou ganhar presente. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Você é muito querida, visionária. Me inspira demais. Você parece, olha lá quem me inspira também. demais. Bom, Essa mulher não tem tempo ruim, gente. Nessa ambientação aí, eu fiz o favor de esquecer a casca da minha planta permanente. Falei, Cá, pelo amor de Deus, me ajuda. E é super humilde, é uma mulher incrível e com uma humildade no coração, sempre buscando ajudar e sem ficar pedindo nada em troca, né? Isso faz parte da minha essência. Isso é maravilhoso. Eu acho que a sua essência é maravilhosa. Muito obrigada. É tão bom quando você nos indica. Sempre que a gente pode, a gente indica também. Agora porque eu tenho trabalho. Porque tem um trabalho maravilhoso, incrível. Mas muito obrigada. E esse é só um presente, assim, vamos abrir. Agradecer. Agora vou abrir. Porque senão, né, não posso terminar sem saber o que é, né? Olha lá, não falei! Ai, gente, olha! Então, essa é uma água perfumada. Nossa, ai, verbena e limão siciliano é uma das fragrâncias que mais vendem lá na loja. E esse é para tecido. Tecido. Então, ele é um pouco menos concentrado do que o home spray, que é para ambiente. Então, você pode colocar ali na sua manta, na almofada, gente, no lençol. Então, ai, muito obrigada. Só um mimo, né? Nossa, muito obrigada. Ó, gente, Ambra, hein? Vão lá, porque é maravilhoso. Então, é isso. Mais uma vez, obrigada. Espero que vocês tenham gostado e curta aí. Até mais!